Bom dia, hoje é domingo, né? Estamos finalizando o mês de abril, iniciando maio. Quando a gente começa maio, a gente tem o feriado do Dia do Trabalho. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre trabalho, o quanto o trabalho revela alguma coisa sobre você. E aí eu posso estar falando da sua vocação, aquilo que você escolheu como profissão. Tem algumas pessoas e algumas profissões que vão colocar-se à frente da pessoa. Então, eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um engenheiro, e não o nome da pessoa em si, né? Você é, eu sou Felipe, e estou terapeuta nessa existência. Então, olhe para isso. Cada profissão tem um campo, tem um nicho, então pessoas vão ser parecidas nessas profissões, como se fosse uma atração, então isso delega e exige alguma coisa, como um campo familiar. De alguma forma, o seu campo familiar te atrai porque tem algo ali ressonante. Na questão da profissão, ocorre a mesma coisa. Mas o nosso foco aqui é o trabalho. Então, que escolhas você fez ao longo da vida que te propiciaram esse trabalho que você está hoje? Porque você pode não estar na sua vocação, atuando nessa vocação de profissão. Você pode estar atuando num trabalho que não necessariamente é algo que você almejou, mas que te trouxe retorno, e então é ali que você permanece. Talvez você ainda nem pense nessas questões mais de fazer o que gosta, porque a necessidade fez com que você fosse para tal profissão ou tal atuação. E é importante olhar isso, porque muitas vezes nós suportamos questões devido a essa necessidade, mas que podem ter uma implicação a longo prazo, seja na questão da saúde mental mesmo, ou até numa reação. Então você pode estourar, pode se irritar de alguma forma que não tenha como retornar, né? Dependendo do tipo de reação, porque em algum ponto aquilo que não te agradava vazou por não ter sido lidado ao longo do processo. É como se fosse uma própria panela de pressão. Você esperou muito tempo, ela simplesmente explodiu. E aí, se a gente estiver falando do trabalho, talvez isso possa repetir-se na sua vida. Lembre-se, a repetição sempre é uma questão importante dentro do autoconhecimento, porque é através dela que nós podemos sinalizar e buscar questões profundas. Questões que fazem com que você pare e busque uma crença, um padrão, um pacto. Então olhe para isso. Que questões você tem repetido no seu trabalho, mas que são muito parecidas com a sua vida em outras áreas? Talvez o seu capricho, a sua dedicação, ou o contrário. Aqui não há julgamento, simplesmente fazemos uma investigação para buscar nos melhorar e entender o nosso processo de funcionamento. Quanto mais entendemos o nosso processo de funcionamento, melhor para lidar com a vida e para lidar com o outro. O outro é o nosso desafio, né? Muitas vezes. E ele nos trará questões, beliscões, injeções,
o nome que a gente quiser dar, esse atrito que ocorre nos relacionamentos, é o que nos faz crescer, é o que nos chama para a vida e para que modifiquemos ou apenas entendamos o processo. E está feliz com o seu trabalho? O que é que falta no seu trabalho que você tem buscado? Talvez você esteja numa transição de carreira, talvez você esteja finalizando a sua vida laboral, né? Contando os dias para aposentar. Mas será que é realmente isso que você quer? Eu não estou falando de necessariamente ficar a mais, mas talvez você busque uma outra coisa. Nessa etapa da vida, muitas vezes a gente busca um sentido maior, seja através de uma religião, de um trabalho social, pois a gente já está numa situação de mobilidade um pouco reduzida, de um tempo maior, dorme menos. Então a gente busca outras coisas que, quando mais jovem, não buscamos tanto. É como se o tempo passasse de uma forma diferente para quem é mais jovem, uma forma totalmente acelerada, mas para quem já aprendeu com a vida, as coisas têm seu tempo, tem sua espera, seu semear. Quem é mais velho já tem essa sabedoria, já entendeu como o processo de algumas coisas funciona. Então, que etapa que você está da questão do trabalho? Olhe para isso. E que sentimentos isso te evoca quando você pensa no seu trabalho, na questão da carreira que você escolheu? Talvez você possa ter escolhido uma questão por causa dos seus pais, por causa de alguém que te influenciou de alguma forma. E se isso não é exatamente aquilo que está na sua essência, isso em uma hora vai te puxar, vai te incomodar. Então é preciso ver o quanto ainda você é influenciado de alguma forma. E isso não é que é negativo, mas em algum momento a sua essência lá dentro vai gritar e clamar por ser verdade. Enquanto a gente está sob a influência do outro, não há 100% de verdade em nós. Então olhe para isso. Quanto você escolher um trabalho ou uma posição simplesmente para agradar ou até para se rebelar. E isso pode estar de alguma forma ferindo você. O quanto você hoje está numa situação do trabalho que você não está feliz e o quanto você escolhe a cada instante usar o seu tempo para planejar, se organizar, para mudar, para realizar, para empreender, para um concurso. Cada um pode ter um sonho diferente de possibilidades e não cabe a ninguém julgar se eu quero a estabilidade, se eu quero o risco de poder crescer ascensionalmente numa empresa. Tá tudo certo. O importante é identificar o que você realmente quer e não simplesmente olhar uma tendência, uma onda que muitas pessoas podem estar seguindo. E você está dando tempo para essa preparação, para aquilo que você quer, seja para um para outro, você vai buscar e vai ter que se organizar. Você vai dedicar tempo, vai dedicar dinheiro, dedicar estudo, esforço. E aí também você pode olhar na questão do trabalho, como que era o trabalho para os seus pais, seus avós, porque isso também vai dizer alguma coisa. Talvez ousar
para seus pais, para seus familiares, fosse demais. Correr o risco, sabe? Aquelas profissões mais tumultuadas, mais que você tem que, de alguma forma, não são lineares, não tem uma rotina que depende muito de resultados. Você pode ser mandado embora a qualquer momento. Talvez, se no seu campo não tem isso, seja difícil você almejar isso hoje. Não impossível, mas é preciso limpar isso. Ou, ao contrário, talvez sua família seja sempre de uma segurança, de uma clareza, de uma organização, e você almeja algo fora disso. Então fica difícil no primeiro momento simplesmente ir e dar a cara a tapa. É necessário um trabalho para entender isso. Porque é como se tivessem vozes na sua mente dizendo: você vai arriscar, você vai tentar isso. E não quer dizer que elas são ruins, porque o nosso campo quer nos proteger de alguma forma, mas é preciso entender que é possível sim ser diferente e ainda pertencer. Porque de alguma forma ou de outra, o nosso trabalho também vai imprimir o que nós somos. Seja ele mais simples, né? Quanto mais elaborado, ele sempre vai estar imprimindo parte de nós. Porque isso, muitas vezes, quando alinhados na essência, nós estamos imprimindo nós mesmos. É uma marca que não há igual e que a gente deixa no mundo. Então, quando a gente tem principalmente essas profissões que dependem muito de clientes, ou que estão muito em alta, né? Principalmente nesses meios de comunicação, como as redes sociais, é como se a gente, ao fazer um vídeo, ao falar sobre o assunto, por mais que ele possa parecer repetido, ele está muito atrelado à nossa digital, à nossa impressão. Então, o meu público irá ouvir exatamente algo único em mim, como o de fulano, dele mesmo. Entende? Então, assim, é como se, mesmo diante de profissões onde há vários profissionais, somente você tem a sua marca. E isso que faz ser você. É você, essa impressão que você dá. Então, talvez você ainda não esteja alinhado com isso na sua profissão, seja lá qual for. Então, é interessante também olhar para isso. Então, como está o seu trabalho? Conta aqui para mim. Você gosta? Você não gosta? Talvez você esteja numa etapa que já está mais de descanso, não está fazendo mais nada. Está tudo certo. Mas fala como foi essa dificuldade. Se você enfrentou alguma barreira em relação a essa questão de ser diferente da família, dos pais. E comente, compartilhe. É muito importante a sua interação. Mais tarde nós teremos a nossa meditação de 21 dias. Me acompanhe, siga no perfil, compartilhe esse vídeo com alguém que possa estar interessado sobre o assunto. É muito importante. E até mais.